Olá! Você gosta de ganhar dinheiro? Que coisa boa! O dinheiro ajuda muito em nossas vidas. Agora, ganhar dinheiro significa que você deve pensar em termos de uma equação. O que é ganhar dinheiro? Em termos simples, todos nós temos despesas para conseguir ganhar o dinheiro e precisamos ter mais receitas do que as nossas despesas. Isso nos traz o lucro. E o lucro é o dinheiro que ganhamos. O problema para ganhar dinheiro é que nós temos que pensar muito na quantidade de recursos que estamos recebendo e também na quantidade de recursos que estamos gastando. A sua melhor possibilidade de ganhar dinheiro está não em quanto você recebe, mas em quanto você gasta. Se você gasta menos do que recebe, então as suas possibilidades de ganhar dinheiro vão aumentar. É preciso, portanto, pensar muito mais demoradamente sobre aquilo que você está gastando. Em um aspecto específico, nós devemos focar: o desperdício. Hoje no Brasil, nós temos um desperdício médio, segundo a ONU, de aproximadamente 30% da receita. É claro que em alguns segmentos isso é mais, em outros isso é menos, mas consideremos a média. Você recebe R$100, a cada R$100, 30 você joga na lata do lixo por diversas coisas. Essas coisas que são coisas desnecessárias para o seu negócio, mas que você vai carregando por algum motivo. Isso é o desperdício. O desperdício combate as margens financeiras, portanto, a sua possibilidade de ter lucro. Eu já assisti e já vi e já ajudei diversos segmentos que muitas vezes estavam com dificuldades financeiras, com prejuízos, mas fundamentalmente quando nós fomos observar as coisas, o que havia era muito desperdício. Nós temos aí diversos tipos de desperdício. Nós podemos, por exemplo, falar de desperdícios de dinheiro, do desperdício do esforço, do desperdício das estruturas, que às vezes nós temos muito mais estruturas do que aquilo que é necessário. Nós temos diversos tipos de desperdício. Mas no setor de supermercados, por exemplo, há um desperdício que me chamou muita atenção nas oportunidades que estive de estar lidando nesse segmento de maneira aprofundada. É o desperdício das oportunidades não aproveitadas. Vamos pensar em um supermercado. Talvez uma das coisas mais importantes no supermercado é o tamanho das suas estruturas, que são enormes, são custosas de se manter, porque nós estamos falando de milhares de metros quadrados, nós estamos falando de estruturas muito grandes, que exigem muitos funcionários. Em lugares quentes, vai exigir certamente uma climatização que custa muito, tanto em termos de equipamentos, como também em termos de custos de manutenção, como, por exemplo, energia. E ali você tem uma ampla possibilidade de exposição dos seus produtos, porque existem muitas gôndolas, muitos locais de você colocar ali os seus produtos, e o cliente, então, quando o supermercado abre, o cliente entra para fazer as suas compras. Para que você pense mais profundamente sobre isso, é preciso que você conheça dois conceitos elementares que te levam a melhores possibilidades de margem de lucratividade, melhores possibilidades de você aumentar a sua receita, portanto, alargar a quantidade de recursos que vai sobrar. E esses dois conceitos são simples de se entender. Qualquer empresa tem uma quantidade de operações de venda. Essa quantidade de operações de venda que se faz todos os dias é uma métrica muito básica para você analisar a evolução ou a dificuldade que essa empresa tende a ter. A quantidade de operações de venda precisa ser medido todos os dias, em especial numa empresa como um supermercado. Ora, se a quantidade de operações de venda está subindo, a tendência de você estar melhorando é grande.
Mas em um supermercado que já se estabilizou, a quantidade de operações de venda tem uma enorme dificuldade de crescer. A sua tendência é estabilizar e você precisa estar vigiando a quantidade de operações de venda que estão ocorrendo, de maneira que você não permita que essas operações de venda diminuam, pelo menos isso, se o negócio já estabilizou. Depois desse conceito compreendido, nós temos um outro, que é o ticket médio. Eis aí um sintoma relevante que nós devemos observar bastante. Isso quer dizer o seguinte, que em cada operação de venda, em cada OV, na média, o nosso cliente compra X reais. Digamos 100 reais, porque existirão aqueles que comprarão 200, 300, mas terão aqueles que vão comprar 100, 10, 5. Então, digamos que o ticket seja 100. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas o seu ticket médio chega a um determinado momento em que ele se estabiliza. E existe o ticket médio, que é a média dos seus concorrentes, a média do que é praticado no mercado. E esse sintoma, ele nos aponta algumas situações. Se o seu ticket médio está abaixo da média do mercado, provavelmente o seu supermercado ou o supermercado que você conhece está fazendo ou está praticando esse desperdício que eu mencionei, que é o desperdício das oportunidades não aproveitadas. Vou explicar um pouco mais claramente sobre isso. Um supermercado tem várias gôndolas. Essas gôndolas são onde são expostos os produtos que estão à venda. Esses produtos são ali colocados e o cliente chega e vê diversas possibilidades de compra, passa pelas gôndolas e apanha os produtos que vão adquirir. O que acontece? Segundo os experimentos de Sinker, aproximadamente de cada 100 compras, 70 compras elas são feitas de maneira emocional e não racional. Ou seja, a pessoa pode estar comprando por impulso, pode estar comprando por compulsão e não por racionalidade, por precisão. Então, numa venda média, se a pessoa compra 100 reais, aproximadamente 30 ela efetivamente precisa, mencionou, pensou, conversou com outras pessoas, fez a sua lista e comprou. Mas 70 dessas situações ela não pensou, ela olhou, se encantou ou quis, desejou naquele momento ou sofreu uma pressão, digamos, de um filho, de uma pessoa que está ali próxima e então ela comprou 70 reais de cada 100 por impulso, ou seja, por compulsão, ou seja, por emoção. Ora, se você tem um cliente andando na sua loja, no supermercado, que você vai ou que seja seu, e de repente aquelas gôndolas elas não foram previamente pensadas ou preparadas para gerar esta emoção no cliente, a tendência que o seu ticket médio, que o ticket médio deste supermercado caia e a receita dela caia também, é enorme, mas os custos da empresa permanecem os mesmos, os custos fixos permanecem os mesmos e então as margens são comprimidas. É isso que nós chamamos do desperdício da oportunidade não aproveitada. Se você for num supermercado médio, vai ser fácil você entender isso da seguinte maneira. Você chega e vê uma série de gôndolas, por exemplo, de um determinado produto, digamos, um produto bem simples como massa de tomate. E você vê várias partes da gôndola ou várias gôndolas de massa de tomate de diversas marcas diferentes. O cliente que passa naquele local, ele foi comprar uma massa de tomate. Então, se ele escolhe o primeiro, a tendência dele de não olhar para o restante da gôndola
é enorme, porque afinal de contas ele já comprou aquilo que queria. Mas existe um espaço de exposição enorme que custa um bom dinheiro para ser mantido pelo supermercado, e o supermercado não está utilizando aquele espaço para criar aquilo que Paco Underhill chamou de, digamos, armadilhas emocionais, gatilhos emocionais que fariam com que a pessoa falasse assim, poxa, eu estou pegando isso daqui, isso cai bem com o produto tal que deveria já estar do lado, que cai bem também com outro produto X que também já deveria estar muito próximo, de maneira que se ela foi pensando apenas em comprar aquele produto, digamos a massa de tomate, ela já vai ter levado mais 2 ou 3 ou 4 itens. Esses itens nós chamamos de SKUs. O que é um SKU? É uma unidade de reposição de estoque. Então, quando você chega no supermercado, um supermercado, digamos, grande, em média tem de 20 a 30 mil SKUs, ou seja, itens em exposição. Porém, quando você agrupa os SKUs por tipologia, na verdade, esses produtos caem dramaticamente. É como se você estivesse olhando por grupos, talvez tivessem ali 1000 grupos, digamos, 2000 grupos apenas. Então, na verdade, para o cliente ele está sendo exposto à repetição de SKUs e ele já não se interessa mais. Bom, nós podemos falar dos experimentos de Eliyahu Goldratt, que demonstrou que quanto mais você expor os seus SKUs, maior a sua possibilidade de aumentar o ticket médio e a sua margem. Ora, produto que está no estoque guardado, lá no estoque atrás da empresa, tende a não vender, simplesmente pelo fato de que o cliente não viu, porque não está exposto. Então, se você tem algum tipo de produto, ele precisa ser exposto, e isso vai gerar um impacto emocional no seu cliente, que Paco Underhill disse que é uma situação assim irresistível, na maioria das vezes, em pelo menos 70% das vezes. E nessa situação de ser irresistível, o que ocorre é que, embora as suas operações de venda, a quantidade de operações de venda tendam a talvez não crescer, mas o ticket médio tende a crescer. Então, digamos que você tem 1000 operações de venda por dia, a um ticket médio de R$100, e se você conseguir aumentar isso para R$120, mesmo não aumentando a quantidade de clientes, você terá aumentado a receita e a margem de lucratividade do seu negócio. Essa é a lógica. E é interessante de se observar que, na maioria das vezes, em todos os segmentos, inclusive em supermercado, os maiores investimentos em publicidade, por exemplo, está em tentar conquistar novos clientes, atrair mais pessoas, quando, na verdade, os estudos, por exemplo, de Paco Underhill, os estudos de Eliyahu Goldratt demonstram que a hora da verdade está quando o seu cliente vai até a loja, quando o cliente vai lá comprar os produtos, e você deveria estar observando, então, esta variável do ticket médio. Quanto mais o ticket médio for crescendo, maior a sua possibilidade de obter margem, porque as estruturas tendem a ser praticamente as mesmas. Bom, se você conhece o setor de supermercado, certamente você vai me fazer uma pergunta. Se com o mesmo espaço de gôndolas eu aumentar a exposição de SKUs, quer dizer que no espaço em que eu estou colocando os produtos para exposição, eu coloco de repente 100 unidades de cada SKU, eu vou ter que diminuir a quantidade de unidades por SKU para expor mais SKUs. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. Isso quer dizer que vai ter mais reposição por parte da sua equipe. Porque o cliente vai chegar e vai
puxar aquilo que comprou e vai começar a ver, digamos, em um linguajar simples, buracos nas gôndolas mais facilmente. Então a equipe de reposição vai ter que entrar em operação mais vezes, ou seja, ela vai trabalhar mais. Se os produtos do estoque, ou seja, o estoque for pensado de uma maneira que esses produtos de reposição estejam alocados mais próximos das gôndolas que precisam ser reabastecidas, então o tempo perdido em trânsito vai diminuir e o reabastecimento vai aumentar e será mais fácil, de uma maneira que, embora haja mais exposição de SKUs, dificilmente haverá buracos nas gôndolas, de maneira que o seu cliente tende a ter cada vez mais impactos emocionais na sua compra e o ticket começa a subir. Agora já não é 120, quando era 100 e passou para 120, agora é 130, é 150, é 140. Professor, qual é o limite disso? O limite é a quantidade de dinheiro que o seu cliente tem disponível para fazer a compra naquele momento, porque ele se emocionou e comprou, não perdeu a oportunidade. Você pode talvez levar um questionamento dizendo assim, mas se ele comprar, digamos, R$200, o que vai acontecer é que ele não vai voltar mais ou vai demorar mais a voltar. Bom, os estudos de Paco and Hill demonstraram, por exemplo, que nós temos hoje muita infidelidade mercadológica. O que isso quer dizer? Se o cliente está comprando R$100 com você, na sua empresa, provavelmente ele está também comprando outros 100 com outro cliente, com outro fornecedor, com outro concorrente seu, e talvez mais outros 100 com outro cliente, outro fornecedor que é concorrente seu, de maneira que, na verdade, no mês, naquela semana, talvez ele compre 300, mas de você ele compra 100. Quando ele passar a comprar 200 de você, ou talvez um pouco mais, ele estará deixando de ir no seu concorrente, fazendo com que você seja mais bem-sucedido e o seu concorrente tenha mais dificuldades mercadológicas, simplesmente porque você levou o seu cliente a um grau de exposição dos seus SKUs, tentando, portanto, expô-lo a uma tentação emocional maior, de maneira que ele vai comprar mais de você. Essa é a grande questão. Eu poderia dizer que se você reabastecer mais vezes e tiver mais SKUs que interessem ao seu cliente, portanto, imagine uma gôndola média em que você tem um tipo de produto ou dois, mais diversas marcas, a tendência disso provocar grandes impactos emocionais são mínimos. Você deveria, portanto, tentar ter menos marcas, mas ter mais tipos de SKUs por agrupamento. Ao fazer isso, uma gôndola talvez tivesse 6, 7 ou 8 tipos de produtos, e esses produtos deveriam estar sendo colocados de uma maneira que uma coisa leva a outra. Conclusão. Meu amigo, minha amiga, ganhar dinheiro em grande motivo significa que você deve fazer ao máximo para estacionar os seus custos, para que eles sejam, se possível, mínimos. E significa que isso deve estar estacionado preferencialmente em termos percentuais e não em termos quantitativos, ou seja, quando você olha o tamanho da sua receita, cada dia que passa, o seu custo médio, principalmente o seu custo fixo, ele tende a ficar estacionado, mas a sua receita precisa subir. Então, nesse sentido, você precisa levar o seu cliente a ser tentado. Para ele ser tentado, você deve ter mais SKUs. E estes SKUs precisam estar mais expostos, porque quando o cliente vê, ele se sente tentado. Para você conseguir fazer isso sem aumentar as estruturas físicas e, portanto, os custos da sua empresa, você deveria, portanto, ofertar uma quantidade de marcas menor. Diminua a quantidade de marcas. Menos marcas,
mais agrupamentos de SKUs e agrupamentos de SKUs que tenham uma tentação consequente, ou seja, ligada uma à outra. Portanto, ao fazer isso, a sua tendência é aumentar a quantidade de recursos, ou seja, de vendas, ou que nós chamamos de ticket médio, o valor médio que o cliente está gastando ou investindo na sua empresa, considerando isso por metro quadrado. Divida, por exemplo, o supermercado em diversas partes e diga, olha, aqui eu tenho uma gôndola, são tantos metros quadrados, estou gerando um faturamento de tanto. Se o ticket médio dali estiver caindo em comparação com a outra gôndola, é a hora de você mexer nessa gôndola, colocar mais SKUs, mais tentações ali para que haja um impacto emocional na vida do seu cliente e isto vai aumentar o ticket médio, portanto, a margem. Ora, qual é o efeito que nós observamos ao fazer isso em supermercados? É que o cliente, de uma maneira geral, ele sai do supermercado com a sensação mais agradável de completude. E que sensação é essa? Quando eu vou naquele supermercado, eu acho que eu preciso. E isso tem uma tendência natural de gerar um boca a boca, das pessoas dizerem, pode ir lá, porque lá você vai encontrar. Lá tem de tudo. Se não tudo, quase tudo. E olha, quando você vai comprar aquele negócio, você já acha aquele outro, é um negócio assim impressionante. E a tendência disso, natural, é que você também aumente aos poucos a sua quantidade de OVs, ou seja, a quantidade de operações de venda. Veja que fórmula interessante para você obter maior rentabilidade, maior lucratividade. Você aumenta o ticket médio, digamos, de 100 passou para 130, 120, 140 e, por consequência disso, aumenta também a quantidade de operações de venda. Eram 1.000 ao dia e agora são 1.200, são 1.500. O efeito disso, se mantendo a mesma estrutura, é só uma, meu amigo, ganhar dinheiro. É só uma, minha amiga, ganhar dinheiro, aumentar as margens. Nós temos no negócio como supermercado diversas possibilidades de trabalhar nessa filosofia do ganhar dinheiro, aumentar as margens. E essa é uma das mais significativas. É o conceito de você combater o desperdício das oportunidades não aproveitadas. Se nós dividirmos a empresa por diversos quadrantes, por diversas partes ou por gôndolas, nós vamos combater este tipo de desperdício. E o efeito é um só, possibilidades de ganho. É um prazer muito grande falar com você. O meu objetivo é ajudar você. Sucesso na sua vida. Muito obrigado.